Seja bem-vindo ao ArquiDecorCast, um espaço para falar de arquitetura de verdade, decisões, bastidores, tendências e tudo aquilo que o cliente não vê, mas sente. Nesse espaço, vamos receber profissionais de arquitetura e designer que tiveram projetos em destaque, projetos que traduzem exatamente esse novo momento da arquitetura, mais funcional, mais autoral e muito mais estratégica. Antes de continuarmos nossa conversa, eu queria abrir um espaço especial aqui no podcast para falar algo muito importante para o nosso mercado, o Clube Casa Design, uma plataforma de relacionamento que conecta lojistas, profissionais de arquitetura, design, engenharia em todo o Brasil. Através dessa rede, profissionais têm acesso a experiências, campanhas, conteúdos e conexões com lojistas e parceiros que fazem parte desse ecossistema. E para as lojas, é uma forma de fortalecer o relacionamento com os profissionais qualificados e participar de ações que movimentam o mercado. Hoje ao meu lado, uma querida parceira, amiga e destaque do Clube Casa Home, Brenda Costa. Especialista em arquitetura de luxo e projetos urbanos públicos, desde 2017 atua no mercado local e nacional, desenvolvendo projetos que alinham sofisticação, funcionalidade e excelência nos detalhes. Para começar, eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, falasse um pouquinho da sua trajetória. Inicialmente, eu queria agradecer muito pela oportunidade, foi uma honra, ter sido aí chamada como uma das primeiras convidadas desse podcast. Eu sou Brenda Costa, arquiteta, urbanista, formada pela Universidade Estadual do Maranhão. Desde 2017, inclusive fazemos 10 anos de formada esse mês. E a minha trajetória ela é pautada sempre em projetos, a maioria de concepção de interiores, de ambientação, mas que também a gente tem uma vertente mais de urbanismo, né? E é isso, não sei. Ótimo! Hoje, Brenda, todo projeto ele pode ser bonito, né? Mas nem todo projeto é memorável. O que traduz um pouco esse projeto que foi destaque na revista para você? Olha, assim como todos os outros projetos que a gente confecciona, eu acredito que o projeto ele não tem que estar ali apenas pautado na estética, né? Ele tem que ser vivenciado, a gente tem aquela preocupação com o cliente. Então, realmente, o projeto, para ser memorável, ele tem que estar ali extraindo toda a personalidade do cliente. E o cliente, ele sabe o que quer ou vocês constroem isso juntos? Depende. Às vezes eu recebo alguns clientes que já estão muito assertivos das ideias, que já tem algo ali mais fomentado, outros que estão um pouquinho perdidos e a gente acaba construindo um relacionamento, uma identidade. A gente sempre consegue chegando no conceito final, mas tudo em base de conversas. O que na prática diferencia uma marcenaria premium de uma loja de móveis planejados? Olha, Fernanda, sem dúvidas, o que diferencia, o que eu sempre tento passar para os clientes é exatamente o processo da qualidade fabril, né, da questão daquela confecção que é mais industrializada e aquilo também do pós-obra, né, que é muito importante também para o cliente, que quando a gente fecha em marcenarias locais, às vezes a gente fica aqui meio que desassistido, mas com uma loja, com toda essa gama, né, de fábricas, enfim, a gente consegue ter um resultado mais satisfatório, principalmente pelo pós e pela qualidade na operação fabril. Certo. E você já teve a experiência de uma entrega, né, um fornecedor elevar a qualidade daquele projeto? Sem dúvidas, com certeza. Já tive alguns projetos onde os meus fornecedores realmente vestiram aquela camisa, abraçaram todo aquele conceito e com isso fizeram além do que a gente pensava, né, que seria realizado. E quando você trabalha com a Criare, o que muda nesse processo? Muita coisa. Eu sempre fico muito confortável quando eu especifico a Criare, que os clientes acabam optando pela loja, porque a gente vai ter todo um acompanhamento desde a fase de caderno técnico, né, o que nos deixa muito assistido como profissionais, porque a gente tem o nosso projeto ali bem feito e tal, mas às vezes uma loja de planejados, tal qual a Criare, a gente consegue ter mais segurança, né? Principalmente nesse recebimento, desse material e na execução que é impecável. Vamos para o mitos e verdades? Casa instagramável ainda é prioridade? De forma alguma.
Uma casa instagramável, ela é tipo aquela beleza naquele primeiro momento, né? Primeiro tu encanta naqueles primeiros 5 minutos, depois ali tudo se esvai. Eu acredito que não. A casa ela tem que ser realmente pensada para se viver, não apenas em algo bonito. Minimalismo ainda é relevante? Eu acredito que o minimalismo, ele hoje em dia, ele parte mais pro lado sensorial do que o emprego daqueles elementos em si. Claro que tem que ser uma arquitetura muito bem resolvida, né? Tu tem que estar ali empregando materiais muito bem resolvidos. Às vezes tu tira muita coisa e não faz tanta falta assim. Ambientes integrados seguem como tendência ou estão saturados? Com certeza segue como tendência. Eu acredito que o futuro aí da construção civil vai ser realmente aí imóveis que não terão, né, essa possibilidade. A planta vai estar totalmente no osso, com a possibilidade da gente fazer de acordo com cada plano de necessidades. Agora, vamos falar da realidade do dia a dia, o que está por trás dos projetos. Qual foi o pedido mais inusitado que você já recebeu, Brenda? Um projeto comercial. Nós tínhamos uma semana para entregar esse projeto, a gente estava naquela correria e a cliente, numa viagem que ela fez, acredito que para Dubai, ela chegou com a ideia de que ela queria uma lua, porque aquilo ali seria algo realmente instagramável para a loja dela. Então a gente teve um tempo muito recorde para fazer, acho que foi uma semana e deu tudo certo. Pelo que eu lembro é isso. Ai, que ótimo, né? Sim. E qual detalhe pequeno que tem um grande impacto no projeto, mas que quase ninguém vê? Olha, eu acredito que a iluminação. A iluminação ela faz toda a diferença, por mais que a gente, que ela possa ali passar despercebido e tal, mas quando a gente especifica ali uma temperatura, determinado cenário que a gente quer criar, isso faz todo o impacto, toda a diferença no projeto. E hoje, Brenda, o que mais gera uma dificuldade nos seus projetos? Eu acredito que não seja nenhuma dificuldade. A ansiedade, ela leva alguns clientes a ter mais ou menos a internet como uma vilã. Às vezes a gente tem algumas reuniões onde está ali tudo muito bem estruturado, muito bem amarrado, mas a internet ela te abre um leque de possibilidades. Aí volta e meia a gente muda toda aquela construção, então com isso a gente acaba aí demorando muito no decorrer, no processo, né? O cliente vai mudando de desse ideia ao longo processo projetual. processo. A internet, da mesma forma que ela te auxilia muito, ela também às vezes ela pode te atrapalhar um pouquinho desse conceito. E como você já faz parte desse movimento, eu queria agora te fazer uma pergunta. Como começou sua relação com o Clube Casa, Brenda? O Clube Casa é uma plataforma que antes dele vir para o Maranhão, eu já tinha um certo conhecimento, né? Eu já especificava em São Paulo, em algumas lojas. Mas eu sempre tive essa ideia de que realmente é uma plataforma que a gente percebe que tem uma curadoria com as lojas que são integrantes, né, dessa plataforma. É um grupo realmente muito seleto, onde prestigia os profissionais de alto gabarito e, consequentemente, os projetos também de grande destaque. Com certeza, né? Quando a gente fez o movimento de trazer o Clube Casa para o Maranhão, você foi uma das pessoas que, né, eu consultei para saber sua ideia e você super apoiou essa iniciativa. E o que você percebe de diferente nesse modelo de conexões entre profissionais e loja? Eu acredito que o fácil acesso, a preocupação, o empenho das lojas sempre estarem ali nos auxiliando no que for necessário para a gente ter os projetos executados fielmente, mesmo os conceitos, as ideias que a gente tem. Todos são muito presentes, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença numa plataforma com os profissionais, nessa relação. Ah, que ótimo! E Brenda, qual que é, na sua visão, a importância desse tipo de plataforma aqui no nosso mercado? Para nós, arquitetos, algo nesse sentido é algo que reforça muito nosso posicionamento, porque nos prestigia, enaltece, reconhece, né, todo o nosso trabalho e não faz pouco caso disso, né? Ao contrário, nos eleva, nos ajuda, como eu falei. Então, isso pra gente reforça muito essa imagem que a gente quer ter sobre os projetos assinados, as premiações, enfim. É muito importante para nós, enquanto profissionais.
Qual que foi o conceito central desse projeto que foi publicado na revista Clube Casa Home? Foi um projeto muito de alto impacto, de fato. Fico muito feliz com a publicação dele. Até hoje ele é muito bem repercutido, porque, de fato, a minha cliente, ela confiou cegamente no projeto. Ela investiu nos parceiros que fazem parte da plataforma, nas minhas ideias, e ela seguiu tudo à risca, realmente sem pestanejar. E isso pra gente é maravilhoso, de início, né? Podemos dizer, então, que isso é o que faz um projeto ser memorável, Brenda? Total. Um projeto de alto impacto é quando o cliente, sem dúvidas, ele confia na tua ideia e também a gente não pode, claro, deixar de mencionar uma boa execução, né? Porque não existe um projeto de alto padrão sem uma execução de qualidade. E qual que foi, agora falando um pouquinho de Criare, né? Qual que foi o papel da Criare nesse projeto Destaque? A Criare foi a fada madrinha, né? A parte de planejados é sempre assim, a parte de finalização, de organização, de onde a gente observa mais os detalhes aparentes do nosso projeto, das nossas ideias. Então, ela teve com certeza um peso aí fundamental de todo esse abrilhantamento, digamos assim, do projeto. E eu me lembro, né, Brenda, que esse foi um dos nossos primeiros projetos que trabalhamos juntas. Como que foi essa sua experiência? Maravilhosa. Até então, eu não tinha fechado aqui em São Luís nenhum projeto Criare. Então, foi a nossa primeira experiência. Eu fiquei muito feliz porque em nenhum momento eu fiquei desassistida da loja. Vocês sempre estiveram ali presentes, todo acompanhamento, todo carinho comigo e também cedido aos meus clientes. Isso tudo faz a diferença, né, no projeto. Não apenas o conceito, mas a finalização e a pós-finalização dele. E assim, a gente trabalhou muita personalização nesse projeto, né? Você acha que sem esse nível de personalização, o resultado seria o mesmo? Eu acredito que não. Todo projeto, ele é único, então eu sempre busco adotar algum elemento, alguma estrutura que realmente vá entregar um impacto no projeto. E a personalização, que é algo, inclusive, que é muito específico de vocês, porque a gente sente um pouco de dificuldade, loja de planejados, né? A Criare, ela já sai aí desse viés que a gente procura, porque já abraça a ideia do projeto. Utilizando metalon, tu tens aí um quarto muito curvo, como foi o exemplo do quarto do filho da cliente. E eu ia falar dele agora, né? Perfeito. Você acha que esse quarto, o quarto do filho, sim, ele foi o ambiente, assim, destaque de personalização? Eu acredito que foi um dos, sim, porque quartos infantis, lojas comerciais, não é que a gente não saia fora da caixa, né? Mas, assim, são ambientes que te fazem pensar muito mais. Então, foi um quarto temático. Eu te confesso que, a princípio, eu fiquei meio receosa, mas vocês conseguiram aí chegar na finalização perfeita. Vamos falar um pouquinho, então, do tema desse quarto, sim, né? Claro. Que foi ali foi um desafio para nós da Criare também, né? Essa execução. Então, vamos falar qual foi o tema desse quarto. Então, o quarto dessa minha cliente, do filho dela, foi de futebol. O filho dela, ele joga, né? Ele gosta muito aí de ter todo esse cenário do futebol. Eu lembro que a gente colocou, inclusive, uma cabeceira que foi em formato de trave. A gente fez um forro, uma iluminação também toda aí que é inerente ao tema. Tivemos um armário também que eu acredito que foi muito dificultoso para vocês, mas que também ele foi uma releitura tipo da bola em transição e assim a gente teve um contorno perfeito. Enfim, foi tudo muito bem executado pela Criare. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o futuro do morar, que está sempre em transformação. Brenda, você acha que o cliente hoje está mais exigente ou mais indeciso? Eu acredito que mais indeciso, por conta mesmo da internet. Uma gama aí é Pinterest, Instagram, vários perfis. Eu acho que isso aí bagunça um pouquinho a mentalidade, né, do cliente. Já aconteceu num projeto, né? Você apresentou ali, o cliente aprovou e na hora da execução começa a vir novas ideias e tem que mudar. Isso é comum? Como funciona isso no escritório? Olha, Fernanda, eu tento ser o mais paciente possível, né? Claro que tendo lojas parceiras que também vão ali estar me auxiliando para a gente chegar no consenso. Eu sempre digo que a arquitetura, ela é um trabalho conjunto. Não é algo unificado, é algo ali que tu vai estar trabalhando em conjunto. Então, diversas opiniões, às vezes, a gente consegue chegar no consenso.
né? Isso é importante, essa integração. E falando, né, de futuro, o que você acha que é uma tendência aí que vai desaparecer ao longo dos anos, dos próximos anos? Que vai desaparecer? É. Eu acredito que seja o uso do ripado. Eu acho. Eu já observei, inclusive, em algumas feiras, essa migração, sabe? Do ripado para outros formatos, de repente uma colmeia, uns filetos, enfim. Eu acredito fielmente que o ripado ele vai estar saindo um pouquinho de linha. Já tá aí um pouquinho, já tem uns anos aí. Eu acredito, mas assim, isso é muito pessoal. Cada cliente tem um perfil, tem um gosto. Estamos aqui só. E o que você acha que vai ser indispensável nos projetos? O que vai ser indispensável nos projetos é cada vez mais você captar aquela vontade do cliente chegar em casa com aquele desejo de ter um conforto, de ter uma casa que abrace, de ter um negócio que auxilie, né, na venda daqueles produtos e que tudo seja muito analisado de forma positiva, que aqueça o coração do cliente, de fato. Sempre, né? E para você, a arquitetura hoje, ela tá mais estética ou mais estratégica? A estética, eu sempre digo que a arquitetura, ela não pode ser vista apenas como estética. Ela tem que ser vista como um complexo de itens que cheguem naquela concepção final. A estética é importante sim, mas não é a primordial. Claro que a estratégia, ela tá ali também linkada a uma boa execução, a um bom direcionamento, porque o cliente, ele não entende às vezes do projeto de arquitetura, ele só quer saber ser conduzido. Eu acho que é isso que é o primordial. Brenda, muito obrigada pela sua participação, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, apesar de eu já te conhecer muito bem, mas é sempre bom a gente conversar, ouvir, né, um pouco. E queria saber de você, deixar esse espaço agora para uma palavra, uma reflexão sobre tudo que a gente conversou aqui hoje. Sou eu quem agradece pela oportunidade, né? Eu fiquei muito feliz pelo podcast. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para nós profissionais estarmos conversando, né, sobre pautas tão pertinentes. Às vezes na correria a gente não pensa tão direitinho sobre, então eu gostei muito desse espaço. Parabéns pela iniciativa Clube Casa, Criare. O que eu tenho a dizer é que a arquitetura ela tem que ser vista mesmo como um canal, né, de experiências, não apenas do projeto em concepção, mas de experiências que aquele cliente vai conceber, que ele vai ter na vida dele, né? E isso vocês fazem com grande maestria em parceria conosco. Obrigada! Continue nos acompanhando aqui nos próximos episódios do Arquidecorcast. Até a próxima!